Guia-me, ó Deus, pelas veredas da justiça, por amor ao teu santo nome. Eu quero relatar nesta manhã a questão familiar. A família, ela é a base de toda uma sociedade. E uma vida sábia, em especial, ela vai dar atenção à família. Mas no livro de Gênesis existe uma narrativa que hoje eu quero abordar, porque pode acontecer nos nossos dias com muitos pais de família, que é a preferência por filhos. E isso não pode ocorrer de forma nenhuma num ambiente familiar, porque as consequências podem ser desastrosas. Não no presente, mas no futuro um pouco mais distante. Quem não já ouviu falar da história de Jacó e Esaú? Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. E o pai tinha preferência por quem? O pai tinha preferência por Esaú. A mãe tinha preferência por Jacó. Essa história é narrada em Gênesis do capítulo 27 até o capítulo 46, versículo 28, quando Jacó se encontra com José no Egito. Uma história dolorosa e triste, por faltar sabedoria no pai e na mãe na educação dos filhos, porque foi isso que faltou. E a história se desenrola da seguinte forma. Como eu falei, Rebeca amava mais a Jacó, Isaac a Esaú. Esaú, por lhe faltar a direção de Deus, se tornou uma pessoa ambiciosa, precipitada, vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E Jacó, na sua esperteza, impôs aquilo ao irmão, porque o nome Jacó significa enganador. Daí o Senhor ter mudado o nome de Jacó para Israel. E num determinado momento da história desta família, uma história triste, que só seria resolvida com José lá no Egito, Rebeca, a esposa, engana o seu esposo Isaac. Ao abençoar os dois irmãos, Jacó pede a Esaú para ir até o campo, atrás de uma caça, e preparar uma comida gostosa para ele. A mãe, que escutou a conversa sorrateiramente, fez com que o filho Jacó se passasse por Esaú, e ele enganou o pai. A esposa enganou, o filho enganou. O engano é algo terrível na vida de qualquer ser humano. Nos nossos dias atuais, quantas pessoas elas não são enganadas, são expostas ao engano, à injustiça, por ambições pessoais daqueles que o cercam. E assim, quando Esaú voltou, alegre com aquela caça, o pai disse: meu filho, eu já comi. E aí Esaú e Isaac caíram em si e viram que eles tinham sido enganados por Rebeca e Jacó. E logo em seguida Esaú prometeu que mataria o irmão assim que o pai não vivesse mais.
E aí Jacó teve que fugir para a casa de Labão, outro desonesto, e lá ficar por mais de 20 anos trabalhando. E aí começa a sequência de enganos na vida de Jacó. Labão lhe engana com a primeira esposa, Lia, porque ele prometera a Raquel em casamento. Depois ele pede para Jacó trabalhar mais 7 anos, pelo amor de Raquel. Ele pede para Jacó trabalhar por mais 7 anos, por amor de Raquel. E automaticamente engana novamente e manda Jacó trabalhar mais 7. E aí sim, ele consegue a esposa amada, que é Raquel. E assim Labão foi enganando Jacó, até chegar ao ponto de Jacó fugir com toda a família, já com seus 10 filhos crescidos, para Canaã, de volta. No encontro entre Esaú e Jacó, a temeridade de Jacó ainda por esperar encontrar um irmão enfurecido, mas só que aquela ira de Esaú já tinha passado. Mas as consequências desse ato, elas seriam para sempre. Herodes o Grande perseguiu a Jesus e ele era descendente de Esaú. Ele era do povo de Seir, povo da Terra Vermelha. Mas voltemos à nossa realidade de Gênesis. Não tomando como lição o que aconteceu assim, Jacó também vai e tem preferência por seu filho José. Lhe dá uma túnica e mostra disposição em ter um amor maior por José. Meu irmão, não cometa esse erro com seus filhos. Não faça isso. Ame a todos de um só coração, de um só momento, de um só sentido. Eu tenho 9 filhos, um está com o pai, outros permanecem comigo. Mas sempre os tratei com equidade, ou seja, em igualdade. Hoje eu tenho um amor maior pela Radassa, não que eu ame ela mais do que meus outros filhos, mas porque ela é uma criança, só tem 6 anos, os outros já estão todos crescidos. Então, automaticamente eu tenho que ter um carinho especial pela Radassa, mas jamais eu discriminar os meus filhos por conta dela. Isso é um erro que Rebeca e Isaac cometeram e as consequências foram desastrosas. Por isso, não faça isso. Ame igualmente cada um de seus filhos. Não tenha preferências, porque haverá invejas, haverá ciúme e muitas vezes aquela família vai ser destruída. Então, Jacó, por ter preferência por José, causa ciúme aos irmãos. E o que é que os irmãos fazem? Jogam José num poço e depois vendem o irmão para os mercadores, os ismaelitas, e estes levam José para o Egito, onde ele iria passar 13 anos de sua vida, primeiro na casa de Potifar, depois na prisão. Mas José soube ser fiel ao Senhor. Vocês, irmãos, vocês estão vendo, amigos, a discrepância de uma história que começou lá com os pais, continuou com os filhos, com o filho e o filho dos filhos. O amor a um filho fez com que os irmãos agissem de uma forma estúpida, covarde com seu irmão, ao ponto de vender ele para mercadores, e este foi para o Egito. Na casa de Potifar, José prosperou, mas sua esposa, uma mulher do coração daninho, tentou seduzir o rapaz. Ele, de boa aparência, jovem, provavelmente com seus 17, 18 anos, chamou a atenção da mulher de Potifar, mas Potifar era amigo de José. E José não aceitou aquela mulher como amante, porque José era temente a Deus.
Esta é a diferença. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E nós temos que ser sábios em conduzir o nosso lar, em educar os nossos filhos, em chamar a responsabilidade da educação dos filhos para nós, e não para o colégio, para a escola dominical, porque muitos pais hoje agem dessa forma. E aí, José foi covardemente traído, acusado pela esposa de Potifar, e vai para a prisão. E lá permanece por muitos anos, até que ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro foi restituído, como José descreveu no sonho. E o padeiro foi condenado, como José descreveu no sonho, e morto. Até que em um determinado momento o faraó tem um sonho, José interpreta e passa a ser governador do Egito. O trabalhar de Deus na vida da pessoa é algo maravilhoso. José saiu de um poço para se tornar o governador da maior nação daquela época, porque ele obedeceu, porque ele foi fiel a Deus. E aí a grande fome se abate no Egito e os seus irmãos vão até o Egito e José os reconhece, mas eles não reconhecem José. E José os testa para saber se realmente houve mudança. Eles voltam novamente ao Egito, agora já com Benjamim, que foi uma exigência de José, apesar da resistência de Jacó, porque estava muito apegado ao filho, porque o outro tinha na concepção dele, segundo a história dos irmãos, tinha sido estraçalhado por animais. E aí José se revela aos irmãos, que ainda ficam temerosos, mas José diz o quê? Que o Senhor criou toda aquela situação para preservar a vida de uma nação que nasceria no Egito, a nação de Israel. José manda buscar Jacó e os dois se encontram, se abraçam, choram muito e aquela família está restabelecida. Aquela família está sob uma nova direção, sob a direção do Senhor. Não sob a direção da minha vontade, não sob a direção de eu achar que aquele meu filho é que eu tenho que dar o melhor para ele. Porque, como eu já falei, no Antigo Oriente Próximo, a bênção da primogenitura era essencial e sempre era dada ao filho mais velho. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu em seguida, mesmo sendo gêmeos. Então, José, depois de todo o sofrimento, depois de toda a injustiça que sofreu com os irmãos, soube perdoar a eles. Olha o perdão. Olha o que eu falei na mensagem hoje pela manhã de bom dia, que devemos retribuir o mal com o bem. E assim fez José, que se tornou próspero, acolheu os pais, colocou a nação de Israel, que ainda não era nação naquele momento, só foi nação a partir do momento que saiu do Egito, para morar na terra de Gozém, ou de Gósen. E ali Jacó viveu por muitos anos ainda, e aquela família se encontrou com o Senhor. Aquela família foi restaurada por um irmão que tinha um temor, que é o princípio da sabedoria, no seu coração e na mente. Então, pai, mãe, nada de preferências por filho, porque o ciúme gera tragédia. Que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe cada irmão, que Deus abençoe cada lar e dê uma tarde, um fim de tarde, um início de noite, na paz e na graça de Cristo Jesus. Amém.